Olá, estudante da disciplina de Engenharia de Software, vamos continuar com o nosso conteúdo. Eu sou a professora Débora e nesse módulo 3 vamos falar sobre projeto e design de software. Então, projeto no sentido de gerenciar projetos. Quais são as grandes tarefas de um gerente de projetos de software? Vamos ver, entender e analisar que são muitas tarefas, tarefas complexas e desafiadoras, e vamos falar também a respeito de quais são os principais artefatos que a gente gera quando a gente faz modelagem de projetos de software, que é o resultado direto da nossa tarefa, nossa missão de engenheiro de software. Então, a gente vai falar dos grandes modelos que a gente gera, utilizando algumas técnicas importantes. Vamos falar um pouco também de orientação a objetos e vamos falar dos principais modelos que compõem a documentação do software que a gente gera. Nessa primeira unidade, em especial, a gente vai focar em gerenciamento de projetos. Vamos falar de estimativas, de análise de custos, de riscos, de tempo, que são desafios muito grandes ainda para a gente que faz software. Então, retomando o que a gente havia mencionado lá no plano da disciplina, o nosso objetivo é entender as principais técnicas para gerenciamento de projetos de software e realizar uma visão geral sobre o projeto de software. Então, a gente tem esses dois grandes objetivos aqui dentro do módulo 3. Inicialmente, nessa unidade, falando um pouco sobre gerenciamento de projetos de software. Essa é uma tarefa muito complexa, uma tarefa muito importante dentro dos projetos de software, e é uma tarefa também que traz muitas possibilidades e muitas ofertas de trabalho para o profissional da área de TI. Então, existem algumas certificações importantes para isso, nós vamos comentar sobre uma delas, e existem muitas atividades, muitas técnicas que são empregadas para tentar gerenciar de forma efetiva os recursos de um projeto. Porque se isso não acontece, se a gente não tem sucesso no gerenciamento dos projetos que a gente faz, muito facilmente a gente pode se perder nos recursos que a gente tem. Então, por exemplo, um software que foi estimado no custo de R$ 1 milhão, muito facilmente a gente pode ultrapassar esse valor caso a gente não tenha um gerenciamento efetivo de um projeto. E outras variáveis também importantes, por exemplo, tempo de entrega. É muito difícil estimar com clareza e precisão, no início de um projeto, quanto tempo a gente vai gastar. Então, é um desafio muito grande para os gerentes assinarem um contrato com o cliente ou com o usuário final, dizendo: eu vou te entregar esse software daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Então, esse recurso de tempo tem que ser muito bem gerenciado também, assim como outros recursos que a gente tem, para que a gente consiga cumprir os contratos que a gente faz. Infelizmente, na nossa área, isso ainda acontece com um pouco de dificuldade. A gente ainda erra muito quando a gente tenta estimar prazo, custo, riscos e outras variáveis também, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso nessa aula. E a gente ainda tem muitas demandas, né? Muito conhecimento a ser adquirido para que a gente consiga acertar melhor esses valores que às vezes a gente coloca num contrato com o cliente. Então, é muito comum a gente ver outras áreas de engenharia, por exemplo, a engenharia civil, que consegue acertar muito mais do que a gente, consegue muito mais sucesso do que a gente, né? Então, é comum a gente ver, por exemplo, numa obra, uma construção de um prédio, de um shopping ou alguma coisa assim, a gente vê um cronograma estampado na frente, né? A gente não tem muita clareza disso ainda em termos de software. A gente não mostra muito os nossos cronogramas porque a gente tem ainda um pouco de receio em relação a isso, né? Então, a gente não tem tanta segurança quanto os profissionais de outras áreas têm, infelizmente, né? Então, a gente ainda tem alguns desafios a serem vencidos. Então, nesse módulo, e nessa unidade de gerenciamento de projetos, a gente vai falar um pouco de estimativas, que é uma missão difícil e desafiadora, trabalho em equipe, que tem tudo a ver com a estimativa, alocação de pessoas, gerenciamento de tempo, prazo, qualidade e escopo e análise de riscos. Nós não vamos conseguir focar todos esses itens, mas a gente vai ver que cada um está muito relacionado ao outro.
né? Então, quando a gente fala em recursos humanos, isso vai impactar diretamente o prazo de entrega do software, o tempo, né? Então, se a gente tem pessoas disponíveis, pessoas bem treinadas, pessoas que têm acesso aos recursos que precisa, a gente tem uma tendência de conseguir entregar o software no prazo e dentro do orçamento combinado, né? Então, essas variáveis estão todas muito relacionadas. E por que isso é importante, né? Então, o gerente de projeto de software é uma pessoa que tem bons salários no mercado e tem muitas boas ofertas de emprego, né? Então, por que as empresas pagam tão bem? Por que as empresas gastam tanto com gerenciamento? Algumas compram ferramentas robustas, ferramentas confiáveis, que custam caro apenas para fazer a gestão de projetos, né? Então, por que isso acontece? Por que uma parte do investimento, né, daquele valor que o cliente paga pelo software, é direcionada para gerenciar esse próprio software? Porque a gente tem muitos desafios, como eu falei, e muitas variáveis também. Então, a construção de software é um empreendimento complexo. O software, como a gente falou no primeiro módulo, na primeira unidade dessa disciplina, ele é um produto completamente diferente dos outros produtos que a gente faz, né? Então, ele não é manufaturado no sentido clássico, ele é fruto de raciocínio, de decisões lógicas, então ele é fruto de uma arquitetura que não é, às vezes, trivial, né, de ser colocada em prática, de ser implementada, então ele é um produto complexo. E a gente sabe também que o software tem seus requisitos cada vez mais complexos e isso interfere muito na quantidade de linhas de código que a gente faz. Então, isso torna o software cada vez mais complexo. Já se fala atualmente em software com bilhões de linhas de código. Então, parece alguma coisa ainda muito futurista, mas não é, né? E isso torna o software cada vez mais complexo, e se ele é complexo, ele precisa ser bem gerenciado. Estão envolvidos muitos recursos no desenvolvimento, por exemplo, recursos humanos, recursos financeiros, tempo das pessoas, lucro das empresas. Então, tudo isso é um conjunto de atividades, né? Isso gera um conjunto de atividades que vão ser complexas para que no final a gente possa ter um produto de qualidade, dentro daquilo que o usuário queria e pediu para a gente como requisitos. Há alto custo para o desenvolvimento de um projeto. Então, percebam que requisitos complexos demoram muito tempo para serem desenvolvidos, testados e analisados, né? Então, isso gera custo de desenvolvimento, obviamente, e é comum também que a gente tenha projetos que ficam anos em produção. Então, isso onera o desenvolvimento, né? Então, como tem um custo alto para fazer software, esses valores precisam ser bem administrados. Um elemento importante que a gente fala na área de gerenciamento de projetos é esse documento conhecido como PMBOK. Traduzindo para o português, significa um corpo de conhecimento sobre gerenciamento de projetos. Então, para quem estuda gerenciamento de projetos, né, esse documento é muito importante, ele é reconhecido no mundo todo, muitas empresas usam o PMBOK, há certificações para as pessoas que queiram ser profissionais, certificados em PMBOK, há muitas demandas no mercado, muita oferta de emprego, boas ofertas, inclusive, e o PMBOK, ele é um documento muito extenso, muito cansativo até, se for lido, mas é um documento muito completo. Então, ele é um documento que ajuda as empresas a organizarem as suas atividades de gerenciamento e ele serve para qualquer área de conhecimento. Isso torna um documento muito importante no mundo porque serve para muitas áreas, não somente para o pessoal de TI, né? Então, ele pode ser aplicado de uma forma muito extensiva. Como eu falei, é um documento internacional, reconhecido no mundo todo, e que as empresas podem colocar em prática todo o documento ou apenas partes desse documento de acordo com seus interesses. Então, por exemplo, se uma empresa de TI percebe que o seu ponto fraco é o gerenciamento de tempo para o desenvolvimento dos projetos, ou seja, os sistemas são entregues com atraso e o cliente fica insatisfeito, obviamente, com isso, ela pode olhar para o PMBOK apenas para gerenciamento de tempo,
né? Como que ela pode melhorar a sua gerência de tempo, pensando naqueles elementos que o PMBOK descreve. Então, ele contém um conjunto de práticas já sedimentadas, amplamente discutida, estudada e praticada pelas empresas e pesquisadores, e que podem ser colocadas em prática pelos seus leitores, pelas pessoas que são profissionais na área do PMBOK também, né? Então, ela tem diferentes tipos de gerenciamento, né? Esse documento traz um detalhamento de diferentes tipos de gerenciamento. Por exemplo, gerenciamento de integração, de escopo, de prazo, de custo, de qualidade e assim por diante. Então, todos esses elementos que estão aí são elementos importantes numa empresa de TI, inclusive, né? Então, por exemplo, o gerenciamento de comunicação é muito importante para a gente. A gente falou lá no módulo sobre requisitos. Comunicação é a principal tarefa. A engenharia de requisitos depende muito de uma boa comunicação entre engenheiros de requisitos, entre engenheiros de requisitos e arquitetos de software que vão receber os nossos requisitos, entre funcionários de uma empresa de TI e o cliente, aquele que está pagando pelo software. Então, comunicação para a gente é muito importante. Se a empresa não consegue fazer isso com uma certa qualidade, ela pode olhar para o PMBOK sobre gerenciamento de comunicação e focar nesse tópico e depois focar em outros tópicos, caso seja interesse dela. Mesma coisa, gerenciamento de qualidade. Qualidade é um tópico super importante para a gente. Ninguém quer receber um software com erros. As pessoas pagaram caro pelo software. Então, qualidade é super importante. Da mesma forma, o PMBOK pode trazer isso de uma forma bem detalhada e que possa ser aplicado nas empresas. Ele foi desenvolvido pelo PMI, que é um instituto americano muito conceituado, né, e que, então, atualiza de 4 em 4 anos esse documento. A última versão sempre é paga, mas de tempos em tempos eles disponibilizam também as anteriores, para que as pessoas possam ter uma visão geral, entender um pouco sobre o PMBOK e aplicar, se for o caso, nas empresas também. Vamos falar um pouquinho sobre estimativas de software, que é talvez um dos pontos mais fracos de uma empresa. Porque estimar um software antes de desenvolver esse software nem sempre é uma tarefa fácil. Existem muitas técnicas no mercado, as empresas adotam essas técnicas de acordo com as suas possibilidades, né, os recursos que ela tem, e oferecem treinamento para os seus funcionários na tentativa de que essas estimativas sejam mais eficazes. Mas estimar significa avaliar alguma variável e dar um parecer sobre aquela variável. Então, por exemplo, estimar prazo para entregar um software. Antes de fazer o software, eu tenho que estimar. Eu tenho que dizer para o cliente, eu vou te entregar o software daqui a 1 ano. Eu vou te entregar o software e o custo é X. Isso é estimar. Isso é muito difícil quando eu ainda não fiz o software e quando eu ainda não fiz nenhum software semelhante àquele que eu estou estimando. Então, a estimativa dos recursos, custo, programação das atividades para um esforço de desenvolvimento de software exige experiência, em primeiro lugar. Gerentes experientes contribuem muito nessa tarefa de estimativa e, principalmente, acesso a boas informações históricas. E o que são essas informações históricas? As informações históricas são aqueles dados que as empresas guardam enquanto elas estão desenvolvendo alguns projetos. Então, imagine que uma pequena empresa vai começar a fazer o seu primeiro projeto. Se ela tem essa consciência da importância de informações históricas, desde esse primeiro projeto, ela consegue guardar algumas informações que vão ser muito úteis para a empresa e que vão permitir estimar nos projetos seguintes que ela vai desenvolver. Então, por exemplo, supondo que um pequeno projeto vai ser desenvolvido e a empresa, ainda sem muitas informações, estima prazo de 6 meses para entregar um pequeno software. E ela estima também o custo de R$100 mil para um pequeno projeto, né? Então, foi aquilo que ela combinou com o cliente. À medida em que ela desenvolve esse sistema
e ela vai percebendo as facilidades e dificuldades desse sistema, ela consegue ir anotando algumas informações importantes. Ao final, quando ela termina esse projeto, ela anota também quanto ela gastou de fato em relação a tempo para desenvolver esse projeto. Ela estimou inicialmente, sem muitos dados, 6 meses. Será que ela entregou em 6 meses ou ela entregou em um ano? Se ela entregou em um ano, ela viu que ela estimou muito mal. E a mesma coisa em relação ao custo. Se ela ofereceu o software a R$ 100.000, no final dos 6 meses, qual foi o custo de desenvolvimento? Qual foi o lucro que ela teve em relação àquele software? Será que cobriu as despesas ou não? Ela teve lucro ou prejuízo? Se ela consegue, então, registrar esses dados para um conjunto de produtos que ela desenvolve, ela começa a conseguir estimar melhor os produtos seguintes. Então, por exemplo, se ela conseguiu guardar informações históricas de 8 projetos que ela fez, no nono, no 10º projeto, ela já tem muito mais visão daquilo que é lucro, daquilo que é prejuízo, aquilo que é tempo, né, para ela desenvolver software e assim por diante. Então, informações históricas para os meus primeiros projetos, eu guardo os dados que vão me ajudar a estimar projetos seguintes. E as empresas maduras, elas fazem essa coleta de dados históricos para todos os projetos que ela desenvolve. E sempre vai melhorar suas estimativas e futuramente acertar mais. Então, essas informações históricas são muito importantes nesse sentido, no sentido de ajudar a estimar com mais qualidade e mais certeza, acertar mais quando vai fechar um contrato com o cliente. Então, esses dados são muito importantes. E é interessante notar também que cada empresa tem suas informações próprias. Então, se uma empresa faz software em 6 meses e a outra faz o mesmo software em um ano, isso não é de se assustar, não é nenhum problema para nenhuma das duas empresas. Porque as pessoas têm treinamentos diferentes, competências, habilidades diferentes e assim por diante, usam ferramentas diferentes. Então, é normal que cada empresa use e gaste os seus recursos de uma determinada forma. Algumas são mais produtivas, outras são menos produtivas e assim por diante. Então, as informações históricas de uma empresa não servem para outra. Cada empresa tem que ter o seu próprio conjunto de informações históricas. Então, a gente acabou descrevendo aqui, né, como obter essas informações. Elas podem ser registradas, inclusive em planilhas eletrônicas, de uma forma muito simples. Não é necessário ter ferramentas caras para registrar informações históricas. Esses dados são obtidos, são guardados e são gerados gráficos, por exemplo, que ajudem a entender a evolução desses dados. Então, ferramentas simples podem ser bastante úteis também. E essas estimativas? Agora eu convido vocês a refletirem um pouco também, principalmente para as pessoas que estão trabalhando em empresas, fazem estágio, já têm um conhecimento profissional nessa área também. Né? Como são realizadas essas estimativas em empresas? A gente, na academia, tem algumas técnicas, a gente vai falar um pouco sobre elas daqui a pouco. Mas e nas empresas? Nós percebemos que ainda existe muito chute, né? Então, muitas estimativas, às vezes, que não são baseadas em informações históricas e que acabam errando. Então, é muito comum, também acontece com uma certa frequência, que um software passe a dar prejuízo e a empresa abandone esse software. Né? Então, nunca entregue o software porque ele passou a dar prejuízo. Ou seja, uma estimativa de custo mal feita foi realizada lá no início desse projeto. Ou então, os recursos não foram bem alocados, bem gerenciados, e isso levou à dificuldade da empresa de entregar o software. É comum também que as empresas não consigam estimar tempo com uma certa qualidade, né, com uma certa precisão. E aí, o software é entregue com atraso, às vezes o software é entregue com erros, e quando o software está atrasado, geralmente a atividade que mais é deixada de lado é a atividade de teste. Né? A gente faz um código e entrega, porque o cliente está pressionando, porque a empresa vai pagar uma multa,
ela não conseguiu entregar em dia, então a atividade de teste às vezes é prejudicada. E aí, para correr contra o tempo, às vezes a gente entrega software com baixa qualidade, com muitos erros, mas na expectativa de tentar atender a uma promessa, a uma estimativa que não funcionou muito bem. Então, a gente tem essas características dentro desse contexto também das empresas. E o que a gente usa em termos de técnicas? Uma das primeiras estimativas que a gente tem que fazer quando a gente desenvolve software é a estimativa de tamanho do software. Porque isso vai levar a fazer outras estimativas, né? Vai nos conduzir a outras estimativas. Então, a gente tem, principalmente dentro da área de TI, duas grandes opções. Linhas de código, mas estimar linhas de código é difícil quando eu ainda não desenvolvi essas linhas de código. E tem outras dificuldades também com linhas de código. Então, elas são muito dependentes da linguagem de programação. A gente pode ser injusto, né? Um programador que tenha um software bem projetado, ele pode ser penalizado, né, numa empresa que valoriza linhas de código para promover um funcionário, por exemplo, e ela é difícil de obter em fase de planejamento. Então, linhas de código são muito boas quando eu já fiz o software, já entreguei. Aí eu olho e falo, sei lá, 1 milhão de linhas de código, ok, né? Mas em fase de planejamento, isso não funciona bem. E a gente tem também, antigamente, né, lembrando que antes da chegada de pontos por função, a gente tinha apenas linhas de código, era uma estimativa muito no chute, e a gente tinha que se virar com isso. E, obviamente, muitos erros de estimativa acontecia nesse sentido, porque era impossível estimar quantas linhas de código eu ia entregar para o cliente, né? E por conta disso, veio a técnica, então, de pontos por função, que é uma métrica, uma medida. Ou seja, eu aplico pontos por função no meu projeto e isso me retorna um valor. Que nem sempre é muito fácil da gente entender logo no início, né? Principalmente quando a gente não tem experiência com a técnica. Mas o objetivo de pontos por função é dimensionar tamanho de uma aplicação sob o ponto de vista do usuário final, antes que eu faça essa aplicação. E outro ponto importante também é que pontos por função considera apenas aquilo que o usuário final vê, apenas aquilo que ele compreende do mundo e do domínio dele. Então, aqui a gente não trabalha com tecnologia, com linguagem de programação, com banco de dados, nada disso. A gente só escuta do usuário final as funcionalidades, os requisitos que ele tem, e a gente transforma isso numa estimativa de tamanho, usando pontos por função. Então, é uma métrica, né, que ajuda, então, a gente a identificar a quantidade de funcionalidades que a gente vai entregar. Bem, essa técnica é muito importante, muito famosa no mundo todo. Muitos países, muitas empresas distribuídas no mundo todo usam pontos por função. Então, é uma técnica que também tem certificação para o profissional, né, uma técnica bastante importante, e ela, de fato, revolucionou a nossa forma de estimar. Então, a gente tem aqui algumas instituições, né, que trabalham, que investigam, que pesquisam sobre a técnica com o objetivo de melhorá-la, de tentar acertar mais e cada vez mais quando a gente faz uma estimativa usando pontos por função. Então, o primeiro que eu tenho aqui é esse IFPUG, que é um grupo internacional de usuários da técnica de pontos por função. E no Brasil a gente tem um grupo também, né, de usuários de pontos por função que discutem, que fazem conferências, que avaliam a técnica e tentam melhorá-la também. Essa é uma das técnicas que mais tem pesquisa envolvendo academia e empresas no mundo, porque muita gente tem interesse no bom funcionamento dessa técnica. E a gente tem também uma norma ISO, ligado à engenharia de software, que tenta também identificar como fazer contagem de pontos por função de uma forma mais assertiva. De uma forma geral, para fazer essa contagem, são considerados, sob a visão do usuário apenas, 5 elementos importantes. Primeiro deles são os arquivos. Os arquivos são a base de pontos por função. Então, quando o usuário fala para a gente assim, eu quero que o sistema permita fazer um cadastro de fornecedores.
com os seguintes dados: nome, CNPJ, endereço, e-mail e telefone. Esse é um requisito. Isso se transforma lá em pontos por função para a gente em algumas coisas. Se transforma num banco de dados, que vai ser a tabela fornecedores, que vão ter todos os campos que o usuário pediu. E se transforma também numa funcionalidade, né, que a gente chama aqui em pontos por função de entrada externa, que significa fazer cadastro de fornecedores. Então, tudo que o usuário está pedindo, ou o cliente está pedindo, a gente conta aqui como elementos que vão pesar na nossa contagem e vão oferecer no final, um valor para a gente. Quanto mais o usuário quer pedir, e quanto mais coisas complexas ele quer pedir, mais a gente pesa aqui na nossa contagem, de acordo com a técnica. Então, quanto mais função o sistema tem, mais requisitos, mais pontos a gente atribui. Funções simples de serem implementadas, menos pontos. Funções complexas, mais pontos. Essa é a filosofia da técnica de pontos por função. Então, a gente vai contar todos os arquivos que ele está pedindo, todos os arquivos externos, que às vezes a nossa aplicação apenas faz leitura. Por exemplo, o sistema acadêmico da UFMS quer ver quais alunos estão devendo livros na biblioteca. Eu não quero mexer naquele sistema, eu não quero editar nada, eu só quero saber se os alunos já entregaram os livros, por exemplo, para poder fazer a formatura deles. Então, o sistema da biblioteca, a tabela lá do banco de dados da biblioteca, nesse meu caso, é um arquivo externo. Eu estou fazendo um sistema acadêmico para o UFMS. Eu quero ir lá e acessar a biblioteca, né? Então, eu não quero editar, eu não quero nada, eu só quero ler. Quantidade de funções ou transações no sistema. Cadastros, cálculo da média dos alunos, por exemplo, de uma disciplina num sistema acadêmico, cálculo do valor a pagar do imposto de renda, tudo isso é transação ou entrada externa. Todas as funções têm que ser contadas, porque se eu deixar alguma de fora, eu estou dando prejuízo para a empresa, porque o tamanho que eu vou receber aqui em pontos por função depois vai se transformar em custo e tempo de desenvolvimento. Saídas, todas as saídas do sistema, então relatórios, e-mails, mensagens no celular, tudo aquilo que é saída é contado aqui. O cliente pode pedir à vontade. Tudo que ele vai pedindo, a gente vai contando e isso vai virar tamanho de software depois. E quantidade de consultas, que são aquelas consultas na tela. Por exemplo, eu digito o CEP da minha rua, da minha cidade, e lá no sistema que eu estou fazendo compras na web, por exemplo, retorna para mim o meu endereço. Isso é uma consulta. Eu dou uma entrada e o sistema retorna alguma coisa para mim. Dado o meu CPF, retorna meu nome, né? Então, são consultas que são consideradas aqui na contagem também. No fim das contas, a gente avalia esses 5 itens, soma tudo e a gente recebe um valor. Por exemplo, 200 pontos por função, que para iniciantes é um valor meio estranho, né? 200 pontos por função, o que isso significa? Existem algumas tabelas que a gente acessa na internet gratuitamente, e são tabelas internacionais usadas no mundo todo, que fazem essa transformação, principalmente para iniciantes, né? Então, por exemplo, nessas tabelas podem conter lá que 1 ponto por função na linguagem Java significa 50 linhas de código, né? Então, eu consigo ter uma dimensão um pouco maior do que significa pontos por função em relação a tamanho de software. Quem já é mais experiente consegue dimensionar isso melhor. Sabe de uma forma muito mais clara o que significa 1 ponto por função num sistema que vai ser desenvolvido, ok? Bem, então pontos por função são muito utilizadas, né? A gente tem referências internacionais de, por exemplo, quanto tempo eu gasto para fazer um ponto por função se eu estiver desenvolvendo em Java, né? Qual é o custo de desenvolver um ponto por função para uma empresa? Então, tudo isso tem referências que as empresas usam. E se a gente falar um pouquinho sobre gestão de tempo, que também é uma outra atividade muito importante, né? Então, gestão de tempo significa
Identificar todas as atividades que uma empresa vai ter que fazer para desenvolver um software. Isso envolve fazer entrevista com o usuário, escrever requisitos, avaliar requisitos, fazer projeto, fazer arquitetura, fazer código-fonte, testar e assim por diante. Ou seja, todos os conjuntos de tarefas do processo de desenvolvimento que vai levar um produto tem que ser colocado no nosso cronograma, porque todas elas vão gastar tempo, e tempo é um recurso importante para a gente. Identificar as dependências entre as atividades. Por exemplo, será que eu consigo fazer alguma atividade em paralelo dentro do meu processo? Se eu conseguir, ótimo. Desde que eu tenha pessoas para isso, eu consigo ganhar tempo também. Estimar recursos, principalmente, né, quantos dias, quantas horas, quantos meses, quantas semanas para cada atividade. Alocar pessoas e criar diagramas. Então, as empresas fazem essas tarefas de formas diferentes, mais simplificadas ou mais detalhadas. O ponto importante é que estimar tempo é uma tarefa crucial, é muito importante para a empresa, porque se ela gasta o dobro do tempo em relação àquilo que ela escreveu num contrato, ela vai ter muito prejuízo no software. E dependendo desse prejuízo, a empresa pode ir, inclusive, à falência. Né? Então, gestão de tempo é uma das principais tarefas do gerente de projetos. Existem muitos diagramas que são criados. Eu deixei aqui o exemplo de um diagrama de Gantt, que é um dos principais. E a gente tem muitas ferramentas, inclusive de software livre, que ajudam a criar esses diagramas. Né? Então, a gente tem aqui, principalmente na parte superior, a divisão de tempo. Né? Nesse exemplo, a gente tem os meses e as semanas de cada mês. Né? Então, 4 semanas para cada mês. E na lateral, a gente tem as atividades que vão ser importantes. E aqui no diagrama em si, a gente vai colorindo as semanas de cada mês em que as tarefas ou atividades estão alocadas. Né? E aí, o gerente elabora esse cronograma e, mais importante do que elaborar, o gerente avalia de tempos em tempos se as tarefas estão sendo cumpridas dentro daquele prazo que foi especificado. Né? Então, não basta elaborar o diagrama, mas também acompanhar e cobrar das pessoas responsáveis. E existem outros diagramas que podem ser considerados também. Em relação à gestão de riscos, né? Então, risco é um problema que pode acontecer ou não. Os riscos estão muito ligados às incertezas do mundo do software e as grandes empresas de TI avaliam e gerenciam os riscos. Né? Então, tem muitas atividades também, né, ligadas à gestão de riscos e alguns exemplos que a gente tem. Por exemplo, usuários finais resistem ao sistema. Né? A gente desenvolveu um sistema, gastou muito recurso, tempo, valores financeiros altos, e as pessoas não gostam do sistema. Esse é um risco, né? Ele pode ocorrer em qualquer sistema que a gente faz, e ele precisa ser gerenciado. Né? Então, caso isso aconteça, como que a empresa lida com isso? E cada empresa adota a sua medida. Ela pode fazer mais treinamento para as pessoas, ela pode mudar a interface gráfica, então é a forma dela de contornar e de ter um plano de contingência para colocar em prática caso esse risco vire realidade. E quais são as tarefas de gestão de risco? Identificar os riscos, cada empresa tem o seu risco diferente. Risco de não conseguir, por exemplo, contratar pessoas para um determinado projeto, porque ele é novo, é inovador, é difícil, é complexo. Então, identificar os riscos da empresa. Analisar os riscos. Qual é o potencial, né, qual é a probabilidade de um risco virar realidade, de acordo com as vivências da empresa e as experiências dela, e qual que é o impacto. Um determinado risco pode ter 80% de chance, por exemplo, de virar realidade e ser catastrófico. Então, é um risco que é perigoso para a empresa, ela tem que estar sempre avaliando. Planejamento dos riscos. Caso ele vire realidade, o que a empresa faz? Qual é o plano de contingência que ela tem? E monitorar, principalmente os riscos em que a gente identifica que tem alta probabilidade de acontecer e são catastróficos. Então, esses têm que ser cuidados para que, quando eles começarem a virar realidade, a gente coloque em prática o planejamento que a gente fez. E, por último, falando um pouco de gerenciamento de custo, que também é muito importante nas empresas, né?
Então, eu dei aqui um exemplo para facilitar um pouco o entendimento. Vamos considerar aqui um projeto que tenha 3.550 pontos por função. Feita a análise e a contagem de pontos por função, a gente chegou nesse valor. A gente sabe que a produtividade em Java é 19 horas para desenvolver um ponto por função. Esse é um valor internacional de uma das tabelas que as empresas podem consultar na internet e são úteis principalmente para empresas que não têm informações históricas. Elas não guardaram seus dados à medida do tempo, né? Então, elas usam essas informações que são genéricas e que podem não ser muito confiáveis para ela, mas, de alguma forma, talvez seja a única informação que ela tem disponível. Então, 19 horas por ponto por função. As empresas mais antenadas, elas sabem que esse valor pode ser mais ou menos para ela. Se ela chegar à conclusão de que é 15 horas ponto por função, ok, ótimo. Custo homem-hora, coloquei R$30. Custo fixo de desenvolvimento, R$25. 25%. Esse custo fixo envolve, por exemplo, valor de aluguel, contas da empresa, de energia elétrica, de internet, de equipamentos e outros, e o retorno de investimento de 20%. Ou seja, depois de todo o custo do projeto, a empresa espera um lucro de 20%. A partir daí, estime esforço e os custos de desenvolvimento e de venda desse produto. As empresas, então, fazem essa matemática para assinar um contrato, por exemplo, com o cliente. Então, o esforço total é 3.550 pontos por função vezes 19 horas. A gente vai ter 67.450 horas que vão ser divididas, por exemplo, no diagrama de Gantt, de acordo com a quantidade de pessoas disponível e as tarefas. O custo homem-hora significa 67.450 horas vezes R$30. Ou seja, a gente tem um pouco mais de 2 milhões de reais só para pagar pessoas. O custo fixo é aquele extra de aluguel e despesas da empresa. Eu tenho mais ou menos 2 milhões e 23 mil mais 25%, ou seja, quase aí 2 milhões e 600 mil, né? E por último, eu tenho o custo de venda, que a gente tinha falado aqui no slide anterior, que é 20%. Então, eu pego esse valor de custo fixo e adiciono 20%. E eu tenho o valor que eu posso fechar o contrato com o cliente, que é 3 milhões e 35 mil para um software com esses valores que a gente está considerando, ok? Bem, por último, então, fechando aqui essa parte de gerenciamento de projetos, né? A gente falou que é uma tarefa desafiadora. Cada empresa, então, adota as suas técnicas de acordo com seus recursos e os financiamentos disponíveis, né? O que o cliente está disponível a pagar. E é uma tarefa, então, que exige a experiência de bons profissionais, de bons gerentes e que tem demandas muito interessantes no mercado também e muitas vagas não preenchidas. Tem aqui as referências utilizadas, então, nessa aula, que são as referências do Prisma e do Somerville, e a gente finaliza aqui, então, essa aula.